Gente, continuando nosso estudo sobre cálculos estequiométricos, hoje nós iremos estudar volumes e moléculas. Então, já falei para vocês, né, o que é mol. Que mol pode ser a massa, né, quando for a massa, a gente calcula a massa molar. Mol pode ser volume. Então, quando o mol for volume, a gente vai, o quê? Colocar 22,4 litros, né, para transformar mol em volume. E quando o mol for molécula, né, a gente vai o quê? Colocar 6 vezes 10 elevado a 23, ok? Aqui pode ser molécula, íons, átomos, ok? Vai ser esse valor aqui, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, como é que a gente vai fazer? Então, quando a questão pedir moléculas, ou a questão falar de moléculas, quando você tiver que transformar mol em moléculas, você vai apagar a palavra mol, certo? E colocar 6 vezes 10 elevado a 23. Então, vamos fazer aqui uma questãozinha. Como é que vai ficar essa questão para vocês entenderem melhor. Então, vamos ler aqui a questão. É a mesma coisa do outro. A primeira coisa que a gente vai fazer, olhar a reação se ela está balanceada. Então, ó, eu tenho um carbono do lado dos reagentes, tenho um carbono do lado dos produtos. Tenho 4 hidrogênios do lado dos reagentes, mas só tenho 2 do lado dos produtos. Então, a reação não está balanceada. Para eu balancear aqui, eu vou botar um 2. Então, 2 vezes 2, 4. O hidrogênio está ok. Vamos olhar os oxigênios. Do lado dos produtos, eu tenho 6 oxigênios. Por quê? 2 mais 2 dá 6. Do lado dos reagentes, eu só tenho 2. Então, vou botar o 3 aqui. 3 vezes 2, 6. Então, a reação está balanceada. Agora, eu vou ler a questão. Ó. A quantidade de moléculas de CO2 produzido na combustão de 960 gramas de metano. O metano, gente, aqui, ó, é CH4. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é o comparando. O que é o comparando? Quais foram as substâncias que a questão ou deu algum valor ou quer saber alguma coisa sobre ele? Ó. A quantidade de molécula de CO2. Então, aqui quer saber alguma coisa do CO2. Então, o CO2 é um comparando. Produzido na combustão de 960 gramas de metano, que é CH4. Então, o outro comparando é CH4. Feito o comparando, eu vou montar a primeira linha da regra de 3, né? Então, para montar a primeira linha da regra de 3, eu vou olhar para o comparando e para a reação química. Então, de CO2, são quantos mols de CO2? 1, né? Então, eu vou botar aqui, ó, 1 mol de CO2 que está para. E de CH4, são quantos mols? 1 mol de CH4. Pronto, agora eu vou ler a questão para saber o que ela quer, né, que a gente descubra. A quantidade de moléculas de CO2. Então, aqui é o ponto de interrogação, é o que você vai descobrir. Então, eu vou botar aqui, ó, X moléculas. X moléculas de CO2, né? Produzido na combustão de 960 gramas de metano. Então, 960 gramas pertence ao metano. Então, montada a questão, eu vou olhar o que? As unidades. Desse lado aqui, eu tenho mol e grama. Eu não posso resolver porque as unidades estão iguais. O que eu faço para eu transformar mol em grama? Eu tenho que calcular a massa molar. A questão já deu a massa molar do CH4, que é 16 gramas. Então, para transformar mol em grama, eu apago a palavra mol, ó, e coloco a massa molar do CH4, que é 16 gramas. Desse lado aqui, ó, eu tenho mol e moléculas. O que eu faço para transformar mol em moléculas? Eu apago a palavra mol e vou colocar quanto? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, as unidades agora estão iguais, ó. Moléculas e moléculas do mesmo lado, grama e grama. Feito isso aqui, eu vou resolver a regrinha de 3, ó. O X está multiplicando o 16, né?
Então, vai ficar 16x, que é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 960. Então, 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 960. Então, x é igual. Você vai multiplicar só os números que não têm expoente. 6 vezes 960. Então, vai dar 5.760 vezes o 10 elevado a 23, que você repete, dividido por o 16. Você vai dividir só o 5.760 por 16, que vai dar 360, né? E repete aqui, ó, o 10 elevado a 23 moléculas de CO2, que é o que a questão estava pedindo. Então, a resposta é 360 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Vamos para a próxima questão. Então, a mesma coisa. A reação ela já está balanceada, certo? Vamos ler a questão para a gente ver quem é o comparando. Ó. Quantas moléculas de água são obtidas na queima completa de acetileno ao serem consumidos 4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2, certo? Então, o que é a questão? Qual é o comparando aqui, ó? Quantas moléculas de água? Então, aqui quer saber alguma coisa sobre a água. Então, o primeiro comparando aqui é o H2O. São obtidas na queima completa do acetileno. Ó, sobre o acetileno, não foi dado nenhum valor, nem quer saber nenhum valor, né? Ao serem consumidos 4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2. Então, foi dado um valor para o O2. Então, o O2 é meu outro comparando. Feito isso aqui, eu vou montar a primeira linha. Para montar a primeira linha da regra de 3, eu vou olhar para o comparando e para a reação química. De H2O, são quantos mols? Ó, são 2 mols. Então, vou botar ó, 2 mol de H2O, que está para... E de O2, são 5 mols. 5 mol de O2. Pronto, montei a primeira linha. Vou ler a questão para montar a segunda linha. Quantas moléculas de água? Então, quer saber alguma coisa sobre a água? É o quê? A quantidade de moléculas. Então, abaixo da molécula de água, eu vou botar o quê? X moléculas. São obtidas na queima completa do acetileno ao serem consumidos 4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2. Então, 4 vezes 10 elevado a 23 pertence ao O2. E é o quê? Moléculas também, né? Feito isso aqui, eu vou olhar as unidades, ó. Mol e moléculas, unidades diferentes. Mol e moléculas, unidades diferentes. Para eu transformar mol em moléculas, eu apago a palavra mol e coloco 6 vezes 10 elevado a 23. Para eu transformar mol em moléculas, eu apago a palavra mol e coloco 6 vezes 10 elevado a 23. Pronto. Feito isso, as unidades agora estão aqui, ó. Moléculas e moléculas, moléculas e moléculas. Agora eu posso resolver. O X, ele está multiplicando quem? O 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 6, 30. E eu repito o 10 elevado a 23. O 2 está multiplicando 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 4 vezes 10 elevado a 23. Então, ó, 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 4 vezes 10 elevado a 23. Eu vou multiplicar só os números que não têm expoentes, ok? Então, ó, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 4, 48, certo? Então, x vai ser igual, ó, a 48 vezes 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a 23. Eu repetir aqui os 10, né? Os dois 10 com expoente. Dividido por o 30 vezes 10
elevado a 23. Esse 10 elevado a 23, ó, dividido por 10 elevado a 23, eu posso cancelar, né? Porque vai dar 1. Então, ó, 48 dividido por 30. Então, gente, continuando, né, ó, você vai pegar 48 dividido por 30, certo? Então, 48 dividido por 30, que vai dar 1,6. Então, 1,6. Como tem, ó, 10 elevado a 23 e 10 elevado a 23 aqui dividido, eu cancelei porque dá 1. E sobrou quem, ó? Sobrou esse 10 elevado a 23. Então, a resposta é 1,6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O. Certo? Que é o que a questão estava pedindo. Coloquei aqui mais uma questão, certo? Diz o seguinte, ó, a massa de cobre, que é Cu, que pode ser obtida a partir de 2 vezes 10 elevado a 23 moléculas de Cu2S é aproximadamente... Então, vamos olhar aqui. Primeira coisa, o comparando, né? Então, vamos olhar o comparando. A massa de cobre, então, Cu é o meu primeiro comparando, que pode ser obtida a partir de 2 vezes 10 elevado a 23, Cu2S, que é meu outro comparando. Pronto. Feito isso aqui, eu vou montar a primeira linha. Para montar a primeira linha, eu vou olhar para quem? Para a reação e para o comparando. De Cu são quantos mols? Ó? 2 mols. Então, 2 mols de Cu que está para. De Cu2S são quantos mols? 1 mol de Cu2S. Então, vamos ler a questão para montar a segunda linha. Ó. A massa de Cu. Então, quer saber a massa de Cu? É X, porque eu não sei. Como é massa e não foi dada a unidade, é X gramas. Que pode ser obtido a partir de 2 vezes 10 elevado a 23 moléculas de Cu2S. Então, 2 vezes 10 elevado a 23 moléculas pertence a Cu2S. Tem que ficar abaixo dele. Pronto. Feito isso aqui, eu vou olhar as unidades, ó. Desse lado eu tenho um mol e grama. Então, desse lado aqui eu vou ter que transformar mol em grama. Para transformar mol em grama, o que é que eu faço? Eu calculo a massa molar. Então, eu vou calcular a massa molar do Cu. Então, aqui foi dado, ó, a massa do Cu. Como é só 1, então é 63,5. Apaga a palavra mol, né? E bota a massa molar dele, que é 63,5. Desse lado aqui, ó, eu tenho mol e moléculas. Então, eu vou ter que transformar mol em moléculas. Para transformar mol em moléculas, eu vou apagar a palavra mol, ó, e vou botar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Pronto. Feito isso aqui, eu posso resolver agora, né? Então, vamos resolver, ó. O X está multiplicando quem? O 6 vezes 10 elevado a 23, né? Então, vai ficar, ó, 6 vezes 10 elevado a 23x, que é igual a 2 vezes 63,5, ó, vezes 2 vezes 10 elevado a 23, ok? Então, feito isso aqui, ó, multiplicando tudo isso aqui, 2 vezes 63,5 vezes 2, que vai dar 254, repito, 10 elevado a 23, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. 10 elevado a 23 dividido por 10 elevado a 23 é 1, então eu cancelo. 254 dividido por 6 vai dar 42,3 gramas de Cu, ok? Então, essa parte aqui é a parte de moléculas. Vamos ver agora a parte de volume. Quando a questão pedir volume ou for necessário transformar mol em volume, o que que eu faço? Apaga a palavra mol e coloca 22,4 litros.
Esse valor aqui é na CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão. Quando não for na CNTP, vai vir outro valor na questão, certo? Então, vamos para a questão. Qual o volume de C2H2 que, ao sofrer combustão completa, fornece 770 litros de gás carbônico, que é o CO2. Então, feito isso aqui, ó, a reação ela está balanceada, certo? Eu vou fazer o quê? O comparando. Então, a questão quer saber o quê, ó? Qual o volume de C2H2? Então, quer saber alguma coisa do C2H2. É meu primeiro comparando. Ao sofrer combustão completa, fornece 770 litros de gás carbônico. Então, o gás carbônico é meu outro comparando. O gás carbônico que é CO2. Feito isso aqui, eu vou o quê? Eu vou olhar a quantidade de mol, né, da reação química para montar a primeira linha. Então, ó, de C2H2, são quantos mols? São 2. Então, 2 mol de C2H2. De CO2, são quantos mols? 4. 4 mol de CO2. Agora, eu vou ler a questão, ó. Qual o volume de C2H2? Então, quer saber alguma coisa do C2H2? Então, eu vou botar X. E é X o quê? X litro. Por quê? Porque a gente não vai transformar mol em litro, né? 22,4 litros. Então, por isso que a unidade aqui é litros. Então, qual o volume de C2H2 que, ao sofrer combustão completa, fornece 770 litros de gás carbônico? Então, 770 litros pertence ao gás carbônico. Feito isso, eu vou olhar as unidades, ó. Mol e litro. Mol e litro. Então, eu não posso resolver agora, eu tenho que deixar as unidades iguais. Para eu transformar mol em litro, eu apago a palavra mol e coloco 22,4 litros. Para eu transformar mol em litros, eu apago a palavra mol e coloco 22,4 litros. Então, ó, litro e litro, litro e litro. Então, quando a questão falar em litro, em ml, em centímetro cúbico, é volume, porque essas aqui são unidades de volume, certo? Feito isso aqui, eu vou o quê? Eu vou multiplicar. Ó. O X está multiplicando 4 vezes 22,4. Então, ó, 4 vezes 22,4x, que é igual a 2 vezes 22,4 vezes 770. Então, 2 vezes 22,4 vezes 770. Então, x vai ser igual a 2 vezes 22,4 vezes 770, que dá 34.496, dividido 4 vezes 22,4, né, que dá 89,6. Então, dividindo isso aqui, ó, 34.496 por 89,6 vai dar exatamente 385 litros de C2H2. Próximo exemplo. Nós vamos utilizar a mesma reação química, certo? Para esse outro exemplo. Qual o volume de C2H2? Então, quer saber alguma coisa sobre o C2H2? Então, é meu primeiro comparando, é o C2H2. Que pode ser totalmente queimado por uma quantidade de 2.000 litros de O2. Então, o O2 é meu segundo comparando. Feito isso aqui, eu vou olhar a reação química. De C2H2 são quantos mols? 2 mols. Então, vou escrever, ó, 2 mol de C2H2. De O2 são quantos mols? De O2, 5 mol. Então, 5 mol
de O2. Pronto. Feito isso aqui, né, eu vou montar a segunda linha. O que a questão quer saber? Qual o volume de C2H2? Então, abaixo do C2H2 é X. X o quê? X litros. Que pode ser totalmente queimado por uma quantidade de 2.000 litros de O2. Então, 2.000 litros fica abaixo do O2. Feito isso, eu vou olhar o quê? As unidades, ó. Mol e litro. Então, eu vou ter que transformar mol em litros. Para eu transformar mol em litros, eu apago a palavra mol e coloco 22,4 litros. Então, vezes. Por que vezes? Porque 22,4 litros corresponde a 1 mol. E aqui são 5, ó. Mol e litro. Para mim transformar mol em litro, eu apago a palavra mol e vou colocar 22,4 litros. Então, ó, litro e litro, litro e litro. Certo? Agora eu posso resolver, ó. O X está multiplicando 5 vezes 22,4, né? Então, já posso multiplicar direto, ó. 5 vezes 22,4, que é 112. Então, 112x, que é igual a 2 vezes 22,4 vezes 2.000. Eu posso fazer direto também, que vai dar 89.600. Dividido por 112, né? Ó. Então, o X vai ser igual a 89.600 dividido por 112, que vai dar 800 litros de C2H2. Certo? Então, ó, aqui eu fiz direto, ó, só multipliquei. O X não está multiplicando 5 vezes 22,4, dá 112x, que é igual a 2 vezes 22,4 vezes 2.000, que deu 89.600, dividido por o 112, que deu 800 litros de C2H2. Próxima questão. Vamos para o comparando da próxima questão. A massa de água em gramas. Então, já sei que aqui vai ser o meu primeiro comparando. Porque quer saber a massa da água. E a fórmula da água, que é H2O. Então, obtido a partir de 89,6 litros de NH3. Então, NH3 é o outro comparando. Então, feito isso aqui, eu vou olhar para a reação química, para eu montar a primeira linha. Ó. H2O, são quantos mols de H2O? 3, ó. Então, vou botar aqui, ó. 3 mol de H2O. De NH3, são quantos mols? 2. 2 mols de NH3. Então, ó, montei aqui, vou ler a questão. A massa de água em gramas. Então, abaixo da água vai ficar o quê? X grama. Obtido a partir de 89,6 litros de NH3. Então, esse 89,6 litros pertence ao NH3. Eu vou botar abaixo dele, ó. Pronto. Feito isso aqui, eu vou olhar o quê? As unidades, ó. Mol e grama. Eu posso resolver? Não. O que eu faço se eu transformar mol em grama? Eu tenho que calcular a massa molar. E a questão já deu, ó. Dados H2O, 18 gramas por mol. Então, para eu transformar mol em grama, eu apago a palavra mol e vou colocar a massa molar da água. Desse lado aqui, ó, mol e litro. O que eu faço para transformar mol em litro? Apaga a palavra mol e coloca 22,4. Agora sim, ó. Do mesmo lado, aqui as unidades estão iguais, então eu posso resolver. Então, o X está multiplicando quem? O 2 vezes 22,4, né, ó. 2 vezes 22,4x, que dá 44,8x. O 3 está multiplicando 18, que está multiplicando 89,6.
que dá 4.838,4. Então, x é igual a 4.838,4 dividido por 44,8, que vai dar 108 gramas de H2O. Então, a resposta é 108 gramas de H2O, ok? Então, gente, para fixar melhor, né, para vocês, eu passei aqui essas questõezinhas, ó, vamos praticar. Em todas as questões, você vai utilizar essa reação química aqui, que já está balanceada. Então, eu passei 4 questões, certo? Ó, essa daqui, a quantidade de moléculas de água, né, obtida na queima completa do acetileno, que é C2H2, ao serem consumidas 5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2. Questão 2. Quantas moléculas de gás carbônico, que é o CO2, são formadas na queima total de 3 vezes 4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de acetileno, que é C2H2. 3. Qual o volume de C2H2 que, ao sofrer combustão, fornece 670 litros de gás carbônico? E a 4, qual o volume de C2H2 que pode ser totalmente queimado por uma quantidade de 25 mil litros de O2? Então, vocês vão fazer essas questões, certo? E vão enviar no aplicativo. Então, em todas as questões, você vai utilizar essa reação química aí, ok? Bons estudos!